Meu nome é Alarcon e meu pai tem Alzheimer, Josélio Altério da Silva. Hoje ele está com 86 anos e essa doença ela começou a se manifestar entre 79 e 80 anos. Então são 6 anos, pouco mais, que ele tem essa doença. E é uma doença complicada, doença triste. Dia desses um amigo me parou na rua e ele perguntou se meu pai já estava socando as pessoas. Claro que a gente ri, mas no fundo é uma doença muito triste mesmo. Ele perguntou isso porque é justamente essa situação. As pessoas que têm essa doença, pelo menos aqui a gente está sentindo em relação ao nosso pai, que ela é uma doença degenerativa, né, da cognição, dos sentidos. E ele age assim, de repente ele está calmo, você precisa fazer alguma coisa com ele, ele age com violência. E a gente tem que ter muita paciência, mas muita paciência mesmo em relação a isso. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Como todo mundo diz que conhece essa doença, os médicos dizem, volta a ser criança. Uma criança de 1 ano a 2 anos, que não tem noção de mais nada do que está fazendo. Para se alimentar é uma dificuldade, ele já não sente o gosto da alimentação. Para beber, ele também é só água, ele não bebe mais nada com vontade. Então é muito complicado, a gente realmente tem que ter muita paciência, acompanhar todos os movimentos, ser sempre alguém ao lado dessa pessoa, às 24 horas do dia, não pode ficar sozinho. Como uma criança que você descuida, às vezes ele está tomando alguma coisa que não pode, está comendo alguma coisa que não pode, assim é o que a gente percebe em relação ao nosso pai que tem Alzheimer. Se a família não pode cuidar, não pode estar atenta às 24 horas, porque são 24 horas mesmo, do momento que acorda ao momento que vai dormir, de madrugada, ela acorda sem noção do que está fazendo, tá? Para urinar, para defecar, precisa ter alguém ao seu lado, é o que a gente faz. Então se a família não pode acompanhar, tem que ter alguém que seja contratado e principalmente se tiver que contratar alguém que avalie bem a pessoa, porque tem que ter paciência, a família tem que ter paciência, a pessoa que cuida tem que ter paciência e a família tem que ter paciência com a pessoa que cuida também, porque não é fácil ter paciência com quem tem um Alzheimer. Eu que estou mais aqui dentro de casa, eu cuido mais dele e assim, principalmente de madrugada, cara, é cansativo, mas muito cansativo. Acorda assim 3, 4 vezes de madrugada para urinar e sem saber, sem noção de onde, nem como, nem porquê. Então, quer dizer, a gente coloca um piniquinho lá do lado porque ele não tem noção de levantar e ir no banheiro. Então a gente não sabe se a gente dá apoio para ele ir ao banheiro, mas ele não tem tempo para ir ao banheiro. E ao mesmo tempo ele rejeita o urinol, o pinico. Então a gente fica sem saber. Aí fica aquele negócio. A paciência vem no quê? Porque por ele não ter noção do que ele está fazendo, não adianta a gente querer apressar. É tudo no tempo dele, entendeu? Tudo no tempo da pessoa. Então, quer dizer, principalmente de madrugada, eu acho que é o momento mais complicado da vida de quem tem Alzheimer. Durante o dia você está ali atento a toda hora, mas à noite você quer dormir, À noite você quer dormir. E só que você tem que, parece ter aquele despertador, porque você tem, biológico, você tem que ter noção de que ele vai acordar a qualquer momento, que a pessoa vai acordar a qualquer momento. E se você não estiver lá do lado atento ao que ele vai fazer, vem alguma besteira, sai alguma besteira dali, entendeu? Ou ele acorda, por exemplo, de manhã, você acorda de manhã e ele está todo mijado, tá? Então é complicado, se você não ficar antenado às 24 horas, principalmente de madrugada, é dureza, para quem está cuidando principalmente. Tá? É isso, eu acho que é complicado. Então o esquecimento ele tem uma dose aí que é natural e que é reflexo dos dias de hoje, né? Então não é todo mundo que esquece e tal que está com esse problema, né? Minha irmã e meu irmão, que estamos mais diretamente cuidando, nós 3 começamos a ter muito problema de memória. Que eu acho que é um inconscientemente uma solidariedade. Você pensa, peraí, será que... Eu, por exemplo, eu penso, será que eu estou? Mas eu percebi o seguinte, primeiro é uma solidariedade inconsciente, aquela coisa do filho que quer tá presente, está querendo naturalizar aquele esquecimento.
E outro seguinte, né? Os caras relacionam muitas vezes falam que era o velho caducar, né? Só não tinha esse nome. Não tinha esse Às nome. vezes falava assim, a pessoa está caducando já, né? Fulano já caducou e tal. Tinha muito disso mesmo. E havia até uma coisa de jocosa, né? Era uma piada, a pessoa com... Acaba que, né, nessa questão do jocoso, acaba que, igual eu falei aqui no início, né? Acaba que a gente fica sem saber se ri ou se chora, né? Porque os movimentos, as coisas que a pessoa faz, a gente acaba achando graça daquilo ali. Não é para achar graça, porque é triste mesmo, né? Mas a gente não sabe o que faz, então você acaba rindo daquela situação, em muitos casos. Então, o que acontece é aquele tratamento, digamos assim, para retardar. Para retardar, né? Não tem cura, né? Não tem você cura, tem né? um processo que é o que a gente descobriu. É progressivo, né? Progressivo. Mas essa progressão você pode desacelerar. Né? Então é o que eu estava comentando com você, e eu recomendo todo mundo que a gente conseguiu a medicina natural. Então a gente aliou uma com a outra, porque minha irmã que cuida mais, eu estava contando, ela percebeu que um determinado remédio ali deixava ela mais agressiva, né? Ela falou assim, não, toda vez que eu dou esse remédio ela fica assim, vou cortar e tal, sabe? E aí foi buscando orientação, aquela coisa toda, e de fato tirou o remédio, porque a gente sabe também que esses remédios tem os efeitos colaterais, né? Então se toma remédio demais, quer dizer, já vai complicar outras coisas, né? Então a gente tem tratado ela com suplementos. Até porque os remédios que são químicos, né, que eles são muito fortes. Então, realmente... A gente tem tratado ela com suplementos, com o óleo, né, do canabidiol, o óleo da maconha. Está dando resultado? Por exemplo, substitui esse remédio que deixa nervoso, substituiu esse remédio. Substituiu uma série de remédios. Assim. Hoje ela toma 2 remédios. E eu não vou saber te dizer qual. A gente tem discutido muito essa questão do cannabis aqui, mas assim, a minha mãe, né, muito religiosa, ainda relaciona muito a questão da droga, então ela está meio assim... Mas tem coisa que talvez não seja nem bom passar a informação, porque assim, né, primeiro, que a gente, de idade a gente não vai mudar, ela não vai mudar, mas você sabe que o trem vai fazer bem. E o óleo é gota, né? Você vai dar as gotinhas ali, entendeu? Tem que ser feito sob parece que orientação. já tem um médico aqui em Santa Bárbara que está orientando. Então é um óleo, ela nem precisa saber o que é. Não tem cheiro, sim, não tem gosto, entendeu? É bom saber. E a Cláudia que acompanha os médicos, então ela tem todos os detalhes, pode dizer que maestria. Talvez seja interessante, né, já está surgindo aqui que esse papo é muito bom para a gente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, de repente... Informação. Não é? E eu vou estar com as 2 agora, sei que vai rolar o papo assim, e aí talvez depois a gente troca, né, umas informações, a gente vai trocando... De repente o simples fato de, manda pra gente um zap, um link, uma informação. Aliás, isso eu pretendo fazer com a campanha, então já vou começar, vou mandar uns links de canais que são, né, tem o Francisquinha Alves, tem registro dia a dia, sabe? Essa que nós vamos entrevistar agora, ela me passou um outro doutor que eu não conhecia. Então tem essas informações, né? Tem um grupo tem que ter, que chama O Bom do Alzheimer. Né? Porque tem que se informar. Tem que se informar porque as pessoas, as famílias, realmente não sabem o que fazer com aquilo. Tem muita família que não sabe que essa doença está sujeita a entrar em toda a família mesmo, né? E tem muita família que tem aquela questão da desestrutura, da desinformação. Né? Então, se deixar só por conta da família ali, em muitos casos, tem a questão do caducar, né, que você falou, né? Tem gente esclarecida, só que a gente, né, vê que faz coisas do tipo assim, ele pediu um doce, pediu uma bala, dá bala, dá um copinho de cerveja, sabe? E não sabe o mal que está fazendo. Acha assim, mas que frescura também, fica tudo assim, deixa mais solto, para ele ser feliz. Mãe gosta muito de uma cervejinha, então a gente tentou, né, sem álcool, aí o médico, não, o problema não é só o álcool, é o glúten da cerveja, então é porque ela já come sem glúten, máximo possível.
né, que é diabetes no cérebro. E assim, Caíra explicou, cada copo de cerveja que ela toma apaga um neurônio e é irreversível. Então é isso que acontece. Um copinho de cerveja. Qual a idade dela hoje? 83. 83, pois é complicado mesmo. Né? O meu pai, e é engraçado, porque eu falei aqui que ele já não tem alimentação, né? Não tem prazer em comer nada, não demonstra satisfação em nada, né? Mas tem um item que ele, assim, não pensa duas vezes em aceitar, que é o queijo, cara. Então, quer dizer, a memória é uma coisa muito engraçada, né? Aquilo ali, a qualquer hora, a qualquer momento, ele pega para comer, entendeu? Mas, assim, outras coisas, igual alimentação, alimento salgado, comida salgada, ele não come de jeito nenhum, é mais o doce. Você falou, entendeu? E é um negócio que você fica assim, né? Você cortar, porque o doce faz mal. Pois o açúcar faz mal. Entendeu? Né? E o açúcar do arroz, o açúcar da batata. Mas você já tem dificuldade para alimentar. Por exemplo, nós chamamos um nutricionista aqui, aí ele aquele monte de recomendação, mas ele não come nada. Você vai forçar? Né? Então, quer dizer, gosta do doce. E o que você tira de bom disso tudo aí? É a capacidade de compreender a situação, a capacidade de compreensão em relação ao que, no caso, meu pai está vivendo. Né? Então, como a gente percebe que ele voltou a ser criança, aí vem aquele sentimento de cuidar dele, como ele cuidava da gente, dos filhos, né? Quando nós éramos crianças. Né? Então, essa é a responsabilidade que vem agora. Né? Basicamente é isso. Então, é uma doença muito triste que precisa realmente muita atenção dos familiares. É isso.